Outro ponto-chave da tese é esclarecer o que motiva o interesse do município em exercer tal competência, promovendo uma política pública de tamanha complexidade. Uma possível resposta pode advir da observação do sistema da economia. Questões de ordem econômica parecem essenciais à concretização da política pública de intervenção urbanística, que se vale da alternativa dos grandes projetos urbanos. Assim, indaga-se: em que medida a política pública está ligada com prestação do sistema da economia? Esses são alguns dos trechos mais propriamente ditos da introdução do livro Direito, Urbanismo e Política Pública, obra que está em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo, professor, advogado, escritor, Fábio Scopel Vanin, que nos brinda com a sua presença, retornando aqui ao Café com Letras, no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Meu xará, Fábio, uma honra tê-lo conosco aqui. Olá, Fábio, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando contigo, né, nesse novo desafio aí que é o lançamento deste livro, que é resultado dos meus estudos, em especial da tese de doutorado, mas que sem dúvida nenhuma tem uma relação com todo o histórico acadêmico e de atuação profissional nossa nos últimos anos. Fábio, tu vens de uma larga trajetória, inclusive no setor público, começaste como assessor parlamentar aqui na própria Câmara de Vereadores, à época com o ex-vereador, ex-presidente da Casa, Francisco Spendorello. Eu lembro de ti também na bancada do Partido Progressista, do PP, aí com os ex-vereadores Guila Sebeia, Arlindo Bandeira e por aí afora, depois no Executivo, secretário do Urbanismo, algumas direções também, pastas da Prefeitura, mais especificamente na administração do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, também ex-vereador desta casa. Então, tu vens experimentando participações, experiências na área pública e também mantendo a docência, anteriormente na FSG e agora na Universidade de Caxias do Sul, na UCS, onde nos últimos dias tu foste integrado ao programa de pós-graduação em Direito da UCS. E aqui a tese de doutorado, para quem pode dar uma rápida folhada, um rápido acompanhamento, e foi o meu caso, nós vemos um pouco disso. Algumas das suas manifestações por aí afora aqui se repetem, claro, e depois tem toda a revisão dos autores do direito. Mas muito do que tu vens pregando por aí como política pública ideal na área do urbanismo se encontra aqui, claro, de uma forma mais esmiuçada e fundamentada. Eu gostaria de começar, então, a partir dessa revisão que eu proponho em tom panorâmico, tanto da tua atuação como agente público quanto pesquisador, acadêmico, por aí afora, para chegarmos a esse resultado aqui. Certo. A tese de doutorado, ela acaba sendo uma construção de muitas experiências, né? Sem dúvida nenhuma. E entendo que o momento que eu acabei escolhendo para desenvolver, né, o doutorado e, consequentemente, a tese, que é basicamente a base desse livro que eu estou lançando, ela acaba sendo, sim, uma soma dessas experiências acadêmicas e profissionais. O meu contato com o direito urbanístico, que é o ramo do direito explorado de maneira mais central neste livro, ele se deu com o ingresso no mestrado da Universidade de Caxias do Sul, ainda como estudante. Tive a oportunidade de ser orientado durante o mestrado pelo professor Edir Heck, que é um nome muito tradicional. Ex-vereador desta casa também. Também ex-vereador desta casa, neste campo do direito, no campo do direito urbanístico. Um professor respeitadíssimo, né? Com ampla produção acadêmica. Continua ainda atuando. Hoje é meu colega, muito feliz em estar ao lado dele lá no programa de pós-graduação. E o doutorado foi pela UCS também? Pela Unisc. Pela Unisc. Isso. Mas aí o que é interessante foi, após a conclusão do mestrado em que eu estudei o direito urbanístico, que eu vim a ser secretário municipal do urbanismo. Então, após ter um mergulho acadêmico no mestrado, né, eu tive a oportunidade de ter um impacto com a prática
na frente da secretaria, que tinha como função implementar a política urbana da cidade, então trabalhar todas as questões de processos de licenciamento e fiscalização envolvendo novas edificações, novos loteamentos e a questão geral de posturas também do município, né? Então toda a parte de regularização fundiária, entre outras questões. Né? E foi após esse período de secretário municipal que eu optei por me afastar um pouquinho da gestão pública, né? E ir para o doutorado, que foi na Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc, que tem como tema central do doutorado a política pública. Por isso que é um diálogo entre a política pública urbanística e o direito urbanístico que a gente foi trabalhando nisso. Nesse período em que eu fui secretário municipal do urbanismo em Caxias do Sul, eu me aproximei muito de um instituto que ele tem sede nos Estados Unidos, mas que ele estuda políticas urbanas na América Latina, que é o Lincoln Institute, que inclusive me concedeu uma bolsa, né, durante o doutorado. E um dos temas que o Lincoln vinha trabalhando e que despertou muito meu interesse a trazer como ponto central deste livro é a questão dos grandes projetos urbanos, né? O que seriam os grandes projetos urbanos? A gente não está falando de grandes edificações, de grandes modificações no aspecto urbano do ponto de vista de somente empreendimentos. É uma metodologia, digamos assim, é um instrumento, um mecanismo que visa, a partir da utilização de um conjunto de instrumentos que está disponível no Estatuto das Cidades, em outras legislações, trabalhá-los de forma coordenada com um fim público. Então ele visa integrar ações do poder público com potenciais do mercado imobiliário para transformar o território, né? Então esse ponto me chamou muito a atenção nos estudos do Lincoln e falei, quem sabe é o tema central que eu vou trabalhar na minha tese, né? E foi essa ideia, né, que é o ponto mais aprofundado assim, que o livro acaba levantando, é onde eu vou mais a fundo, é justamente nessa coordenação de instrumentos. Por isso se torna um assunto que necessita de alguns conhecimentos prévios, né? O Estatuto da Cidade traz um rol de instrumentos muito grande, né? Que é a legislação federal que regra a política urbana, e a partir disso a ideia de estruturar grandes projetos urbanos. Que outras palavras a gente ouve falar ao invés de grandes projetos urbanos? São operações urbanas consorciadas, as próprias PPPs, concessões patrocinadas, concessões administrativas, concessões urbanísticas. Isso tudo são modelos... Que daí são formatos por meio dos quais a iniciativa pública se integra com a iniciativa privada de alguma forma para implementar os serviços públicos, né? Exatamente. E o meu desafio, assim, como o livro ele é decorrência de uma tese, a gente tem um problema de pesquisa aí, o que eu percebi? Que a gente tem muita legislação federal que dá possibilidade dos municípios agirem. O município tem possibilidade de agir, porque a competência da política urbana ela é exercida pelo poder público municipal. Entretanto, essa aplicação dessa legislação federal, que normalmente ela tem um caráter mais de diretrizes, para a legislação municipal, que tem um caráter mais aplicado, mais prático, ela carece de uma observação jurídica mais aprofundada. E o que eu faço nesse livro, nessa tese, é justamente identificar quais são os limites e as possibilidades que os municípios têm de trazer isso da legislação federal para a legislação municipal, sem incidir em nenhum tipo de ilegalidade ou de dificuldade, porque um dos grandes temores assim do gestor municipal em desenvolver essas iniciativas que são inovações é como que os órgãos de controle vão observar isso. Então, uma das... Por exemplo, Tribunal de Contas. Exato, Tribunal de Contas, Ministério Público, se envolve recurso federal, o Ministério Público Federal, próprio Legislativo, que também exerce uma função de controle, né? Então, a ideia foi justamente tentar esmiuçar tudo que existe no direito, seja no ponto de vista da legislação, da jurisprudência, que são decisões de tribunais, da própria doutrina, que é como a gente chama a teoria jurídica, né? O que já se tem é tentar compilar isso, juntar todas essas informações em descrições que possam guiar a administração pública a desenvolver essas iniciativas. O grande mérito do livro, muito se fala, e na comunicação também se usava isso, uma expressão
o gueto acadêmico. Quando a academia, os professores, os pesquisadores estão lá revisando os autores e produzindo teses, enfim, mas aí as pessoas olham assim, tá, mas a parte do meio acadêmico, quem pegar esse material vai fazer o quê com ele? Que parece que os pesquisadores ficam ali conversando entre si, né? E a tua preocupação aqui é exatamente inversa. Tu te utilizas das ferramentas acadêmicas, mas para dar uma contribuição para o setor público, para o dia a dia da cidadania, digamos assim. O homem público pode chegar aqui, se debruçar, claro, vai precisar de um tempo até ler a obra, se apropriar dos conceitos, achar áreas competentes que possam colocar em prática o que está aqui explicado de uma forma um pouco mais teórica. Mas tu tens essa pretensão, então, de que daqui a pouco o sujeito lá numa prefeitura do interior, do Nordeste, ou de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul, enfim, ou Caxias mesmo. Não, vou pegar o livro do Fábio Vanin e vou tentar aproveitar algumas dessas ideias aqui, ver se é possível melhorar uma política de transporte, uma regulação urbana, enfim. Essa é a ideia, e foi muito desafiador fazer isso, porque estando num programa de doutorado, a gente precisa seguir algumas diretrizes, né? O meu orientador, que me auxiliou demais no desenvolvimento dessa pesquisa, é o professor Jean-Pierre Rodrigues Reck, lá da Universidade de Santa Cruz do Sul. Ele é da Advocacia Geral da União, né? Um profissional muito conhecido e muito forte na parte do direito público. Ele tem uma pegada teórica muito forte, e uma das exigências que ele fez quando eu desenvolvi a pesquisa foi que eu usasse a abordagem teórica da teoria dos sistemas, que é do Niklas Luhmann, que é uma teoria que observa a sociedade de uma maneira muito própria, muito complexa, com um aparato teórico muito individual, assim, né? Então, o grande desafio que eu enfrentei foi justamente isso, partir de uma perspectiva mais teórica e trazer respostas que eu gostaria de trazer. Então o livro ele começa, sim, com uma abordagem teórica um pouco mais forte, no sentido de trazer o debate nas perspectivas desse autor, mas com o avançar e com o detalhamento das respostas às perguntas que vão sendo feitas ao longo da obra. Ao final ele traz descrições muito claras, né? O último capítulo em especial, ele visa justamente quase que uma sistemática de pergunta e resposta, em que qualquer pessoa que fizer a leitura vai conseguir entender, né? Então a gente tem essa preocupação em dar rigor acadêmico, né? Em especial nas primeiras abordagens, assim, para situar, né, o texto, mas tem convicção de que o livro traz, sim, diretrizes para aqueles gestores municipais, e quando eu digo gestores municipais, não são só prefeitos, secretários, mas também da escala administrativa, em especial jurídica dos municípios, de tentar entender quais são os limites e as possibilidades de poder levar a cabo a utilização desses instrumentos, que são muito pouco utilizados no Brasil, né? Inclusive, outra questão que é abordada aí na obra, eu tive a oportunidade de ir de fazer um período de estudos de um pouco mais de 2 meses na Espanha. E a Espanha é muito tradicional que os municípios da Espanha, independentemente do tamanho, se valam desses mecanismos para poder melhorar a infraestrutura urbana. E daí eu trago também, num determinado momento, até um diálogo com esses instrumentos espanhóis para tentar trazer alternativas mais simples mais simples não, alternativas de sucesso para nível local. Mas aí nós estamos falando de instrumentos tipo concessão, Exato. Privatização, porque isso foi tocado há uns meses. Tu estiveste aqui para detalhar um livro específico sobre a nova Lei Geral de Licitações. E aí realmente nós entramos na prática, muito aqui no nosso bate-papo, e eu acho que era bem fácil de visualizar, inclusive, no sentido vai licitar o transporte coletivo, uma estrada, uma rodovia, mas essa rodovia ela passa então a ser da iniciativa privada, uma concessão. Ali tu explicaste muito bem isso. Por que retomando, até para quem não pôde assistir e que dialoga aqui também com a proposta do novo livro, por que esses instrumentos não são tão bem utilizados? Às vezes o noticiário coloca assim, a licitação deu vazia, a iniciativa privada não se interessou. Aqueles mais críticos que defendem uma política estatal um pouco mais presente. Mas o Estado está se omitindo, então agora está entregando a iniciativa privada. Como é que tu enxergas isso? Os grandes projetos urbanos, eles são mecanismos de planejamento urbano, tá? Ao contrário as licitações ocorreriam licitações
dentro de grandes projetos urbanos, ou poderia ser feita uma licitação para pegar o apoio de um escritório de arquitetura, um escritório de economia, para conseguir desenvolver grandes projetos urbanos, ou até mesmo como está acontecendo nesse momento na própria questão da Maesa aqui do município de Caxias do Sul, em que se fez o tal do PMI. O PMI é o procedimento de manifestação de interesse, que tem previsão na lei das licitações, mas ele visa o quê? Compilar estudos para possibilitar uma futura concessão, uma futura operação. Uma forma de ocupação, né? Isso, então assim, vamos supor, tá? Essa aqui, pegar um exemplo bem prático, que nesse PMI da Maesa, né, que está acontecendo aqui, tá em aberto, tem a entrega dos estudos até dezembro, uma das... que ele vai entregar 3 modelagens, a modelagem jurídica, a modelagem econômica e a modelagem arquitetônica, né? Então, onde a gente trabalha seria muito na modelagem jurídica aqui, mas que acaba dialogando com as outras duas, apontasse que a estrutura da Maesa não deveria ser pensada somente no próprio prédio, nos 5 hectares, mas sim que deveria levar em consideração toda uma questão de diálogo com o entorno, seja para financiar as obras da Maesa, ou seja para melhorar o ambiente urbano daquela localidade, tá? Se houvesse esse indicativo, nós estaríamos falando de um grande projeto urbano, que é o tema central aqui. Aí, como que instrumentos que se operacionalizam isso? São diversos instrumentos. Um deles é a operação urbana consorciada, que tem previsão no Estatuto das Cidades, né? Que visa a operação urbana consorciada? Agora, saindo um pouquinho de Caxias e indo um pouquinho para os exemplos de São Paulo, que tem utilizado bastante. Mas não isso. Deixa de pertencer ao município. Não. É isso que as pessoas fazem confusão. Né? A perspectiva do grande projeto urbano, que é que a gente trabalha aqui, ela necessita, até um dos pontos na parte final que tem aquela leitura mais objetiva, ela pressupõe uma coordenação por parte do poder público. Tá? Tem níveis de privatização. Tá? Que é mais ou menos o que tem acontecido com a Maesa, um passo a passo. Um passo a passo. Mas ainda não teve a licitação para entrar o parceiro privado. Né? Se o resultado do PMI, a concessão que o município vai fazer, ela for algo que se pensa somente o prédio pelo próprio prédio, foge um pouquinho do conceito que eu trabalho no livro. Porque o conceito que eu trabalho no livro, ele visa observar ativos imobiliários em específico como pontos focais de áreas de estruturas que envolvem o território, tá? E não só o prédio por si. Teria que ter uma funcionalidade. Sim, teria que dar efeitos no território, né? Porque é pensamento sempre de território. Mas aí aproveitando a Maesa, então, o processo ali das feiras que acontece. Pode ser. Daqui a pouco o mercado público também. Sim, uma ciclovia que ligasse a Maesa, a UXA ou a São Pelegrino, uma perspectiva de que no entorno tivesse um determinado tipo de construção. Não está ela por ela mesma, ela está se articulando com outros. Perfeito. Tem mecanismos muito simples, assim, que eu não quero fazer juízo de valor deles, não sei se são indicados ou não para esse caso em concreto, mas é muito comum. A gente tem algo conhecido como parâmetro de construção, índice construtivo, venda de índice construtivo. Tem determinados locais que o que acontece? O entorno não está ainda... o entorno ainda tem um potencial de desenvolvimento, certo? Daí o poder público, para poder pagar a reforma da Maesa, por exemplo, ou qualquer exemplo, né? Ele muda a sistemática de potencial construtivo no entorno e faz com que a compra desse direito de construir a mais que o privado faça, ao invés de ir para o orçamento do município, para um fundo específico, vai para um fundo mais específico ainda, que é de recuperação do prédio. Então, isso é uma concatenação, uma organização de instrumentos, por exemplo, para poder desenvolver grandes projetos urbanos, né? Ou que a própria, vamos supor que a concessão da Maesa vai reverter em recursos para o município. O município entender que o recurso não é aplicado só dentro da Maesa, mas também no entorno, para melhoria do entorno, alguma coisa nesse sentido, né? A Maesa é bem polêmica, né? Então difícil ficar fazendo... Está sendo utilizado aqui como uma alegoria, um exemplo. Um mero exemplo. Mas no sentido de clarear um pouco os fundamentos do livro. Fábio, como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar um tempo na abordagem aqui de Direito, Urbanismo e Política Pública, obra em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul. E até tu farás o convite para o lançamento daqui a pouco. Mas de imediato vamos às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Recebendo aqui o professor, advogado, escritor
Fábio Scopel, Vani, eu vou pedir que de forma breve, Vani, tu faças dicas de leitura para quem está nos acompanhando neste momento, inclusive até pelos smartphones. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. No urbanismo, a sugestão de leitura é um livro muito tradicional e que inspira muitos urbanistas, que é o livro da Jane Jacobs, A Vida e a Morte das Grandes Cidades. Fábio, dando sequência então ao nosso foco aqui, que é Direito, Urbanismo e Política Pública, uma das preocupações do livro em dados momentos, embora não seja esse o foco, mas o livro sempre trata da viabilidade econômica também. Ele deixa esse alerta, digamos assim. Temos que ter cuidado com o que vamos implementar. Por exemplo, tu falavas em concessões, parcerias público-privadas. Sem viabilidade econômica, daqui a pouco não realiza o serviço e até gera ônus, inviabiliza o município do ponto de vista financeiro. Embora não seja a área, nós estamos tratando aqui de tese de direito. Por que essa preocupação tão grande quanto a viabilidade econômica? Tu deste pinceladas aqui e tal. Buscaste alternativas com o pessoal da economia também para chamar atenção nesse ponto? Eu acho fundamental o livro ele tem uma preocupação de dar sugestões concretas, né? A preocupação é um livro que trata de política pública, né? Então a nossa perspectiva não é do empreendedor, é a perspectiva do poder público, então é a perspectiva orçamentária, né? O que a gente visualiza quando a gente observa a política urbana e as ações do poder público nas mais diferentes cidades, né? O plano diretor, que é a norma básica de planejamento urbano dos municípios, ele muitas vezes se propõe a uma série de diretrizes, né? Parques, rótulas, uma série de novas estruturas viárias, né? Uma série de novos espaços. E com o que a gente vê hoje nas definições orçamentárias é que quando o urbanismo, né, essas questões urbanísticas, elas disputam espaço com outros temas mais sensíveis, como saúde, educação, entre outros, há uma opção por aquelas questões que são mais necessidades básicas das pessoas. Isso não é uma crítica, né? É natural o governo optar por investir mais em saúde e educação, que são necessidades mais prementes assim, da população do dia seguinte, né? Então, de sobrevivência, muitas vezes. Como, por exemplo, as vagas em creches. Exato. Por mais que se disponibilizem, sempre faltam, né? E o que se percebe, então? Que para levar a cabo a política pública urbanística, é indispensável que haja criatividade, que haja inovação. E os próprios instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, eles têm uma característica de criar oportunidades orçamentárias para além das questões tradicionais, daquela divisão tradicional do orçamento. Ou seja, uma tentativa de tentar se bancar. Se bancar. Se pudermos usar uma expressão mais Porque normalmente a tendência de melhorias urbanísticas é que os locais eles sejam valorizados e isso movimente a economia daquele local, torne o imóvel daquele local mais valorizado e cria ações urbanísticas, grandes projetos urbanos vão gerar valorização das áreas, vão gerar dinamismo econômico das áreas. E o poder público é o causador desse dinamismo econômico das áreas. Então, esses instrumentos fazem com que o poder público, de uma maneira ou outra, consiga capitalizar e buscar parte desses recursos para viabilizar um autofinanciamento daquela infraestrutura. Então, esse é o diálogo com a economia. Foram utilizados alguns autores que trabalham a parte de economia urbana, né? Carlos Morales é um dos principais, né? O próprio Instituto Lincoln tem muito esse viés de economia urbana. Eu utilizei uma própria teoria do próprio Luhmann, tem um livro que, assim como ele fala o direito e a sociedade, ele fala a economia e a sociedade, e a gente dispôs uma série de instrumentos. Exemplos mais concretos. Um é esse que eu já expliquei, melhorias na questão
das formas de leilão ou de venda de parâmetros de construção por parte do poder público. Então, melhorar a política pública nesse contexto de índices construtivos. Outro exemplo é um que eu até não tenho tanta convicção nele, acho que até seria uma onerosidade maior, né, que é a questão da contribuição de melhoria. Também se enquadraria nesse contexto. A contribuição de melhoria seria um tributo em que as pessoas teriam que pagar a partir do momento da valorização que seu imóvel recebe por uma ação do poder público. Todavia, não houve uma tradição no Brasil, né, nessa concepção desse instrumento, então não sei também se ele é uma boa alternativa. Até a gente cita as alternativas justamente para provocar o pessoal a aplicar. Né? Ou fazer um debate, dizer, olha, isso vale a pena ou não vale a pena. E tem uma série de outras possibilidades, que é as possibilidades de compensações por parte de ações privadas. Muitas vezes as ações privadas, a própria legislação exige delas melhorias no entorno, melhorias em outros locais, e isso pode ser trabalhado de uma maneira mais inteligente. Acho que sempre tentando trazer exemplos aqui para Caxias do Sul. Caxias do Sul teve iniciativas nesse contexto, como, por exemplo, alguns loteamentos que foram feitos na cidade em regiões que já eram bem servidas de infraestrutura ou que não necessitavam de uma infraestrutura tão grande, tiveram como contraprestação a realização de melhorias em praças, a Praça do Trem, a Praça das Feiras. Elas são resultados de um pensamento organizado de instrumentos urbanísticos. Então, isso tudo são alternativas que podem viabilizar economicamente essas atividades. E a não adoção, muitas vezes, que é uma crítica que o livro faz, ou não um aproveitamento tão grande desses instrumentos de parcerias, se deve a questões ideológicas, não familiaridade com as próprias ferramentas ou até o receio com os órgãos de controle, como tu já falaste. Se pudermos pegar assim já nos encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, digamos assim. Eu acho que todos eles têm uma certa relevância. Uma participação. Mas o que motivou o livro é um dos três que tu citaste. Eu entendo que a ausência de conhecimento sobre os instrumentos ela é muito grave. Porque eu tenho trabalhado muito em assessorias de plano diretor, em especial como consultor de escritórios de arquitetura. Aí, tanto em especial com Vasques Arquitetos e com Vinícius Ribeiro, arquitetos. Vinícius Ribeiro, que foi vereador e presidente da casa. Então, eu tenho trabalhado bastante, acho em mais de 20, a gente já tem atuação em mais de 20 municípios. O que a gente tem percebido nas assessorias para revisão de plano diretor ou para confecção de plano diretor mesmo, é que esses instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, eles são replicados nos planos diretores muito mais por uma exigência, mas dificilmente há uma estruturação nos municípios, e digo municípios médios e pequenos em especial, municípios grandes como São Paulo, como Porto Alegre, já tem uma certa tradição, ainda que não tão grande, assim, São Paulo sim, né, mas nos outros locais não tanto, de utilização desses instrumentos. Então o Estatuto da Cidade elegeu uma série de possibilidades e ela consta no plano diretor, mas não sai do papel, aquela velha máxima. Né? Aproveita melhor o Estatuto da Cidade. Né? Exatamente, é uma lei que está aí desde 2001. Tem um exemplo que é muito clássico nesse contexto, até é um instrumento que ele pode ter suas críticas, mas está desde a Constituição de 88, o IPTU progressivo, né? Então tem uma série de instrumentos que estão ali na lei que são letra morta, né? O pessoal costuma dizer. Então o livro ele se propõe a isso, diz, olha, tem tanta coisa boa que está aí disponível, que necessita de uma atenção especial, de um estudo especial e que de repente seja o instrumento que vai levar a solução para a melhoria da infraestrutura urbana, para a construção de melhores locais, porque isso que é muito importante, né? Embora se trate da questão econômica, da questão da política pública, a grande intenção, a grande oportunidade que esses instrumentos e esse pensamento de atuação coordenada dos instrumentos dá é melhorar os espaços urbanos, é melhorar a vida das pessoas, é tornar a cidade mais sustentável, mais equilibrada, mais agradável, que as pessoas se sintam bem morando nos locais. Então tem que ter essa finalidade, não é defender o instrumento por si só, é o resultado que ele traz, é a entrega de um novo espaço público, a entrega de uma nova infraestrutura urbana que vai tornar a vida das pessoas mais agradável, melhor, positiva.
Quero te agradecer, Fábio Vanin, e nesse encerramento, no minuto final, digamos assim, porque este programa está funcionando quase que como um pré-lançamento da obra, então eu vou pedir que tu olhes aqui na câmera e já faça o convite, antecipando para o pessoal, quando que é o lançamento do livro. Tá bom, fico muito feliz com a oportunidade. Então, no dia 13 de setembro, às 19 horas, na Casa da Cultura, nós vamos estar fazendo o lançamento, né, oficial do livro Direito, Urbanismo e Política Pública, que a gente conta com a presença, né, daqueles que se interessem pelo tema, em especial pessoal da área jurídica, urbanística e acadêmica, né? Tenho certeza, ligados à gestão pública também. Vai ser um momento muito especial. Estamos preparando um belo lançamento para comemorar essa importante conquista aí, que é a publicação de mais um livro. Mais uma vez, muito obrigado. Então, Fábio, acabamos de conversar com o escritor, advogado, professor Fábio Scopel Vanin, ele que nos brindou aqui com a obra Direito, Urbanismo e Política Pública, pauta do Café com Letras dessa semana, e obra que está em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul, então, no dia 13 de setembro, às 19 horas, na Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu Lima, todos convidados. E, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.